Fala pessoal, eu sou o Calani e começamos agora mais um Café com Apostas e hoje iremos analisar os jogos de volta da semifinal da Copa do Rei. Sim, a Copa da Espanha vai chegando ao fim, a gente vai chegando na fase dos jogos de volta das semifinais, onde diferente de todas as outras fases da competição, tivemos jogos de ida e volta. E já na final novamente, será como nas fases anteriores, teremos uma partida única, dessa vez disputada no dia 6 de abril, ou seja, durante março inteiro não teremos jogos da Copa do Rei, mas aí no dia 6 de abril já teremos a final. E como o dia 6 será num sábado, onde teremos aquela grade completa de jogos da La Liga, eu devo trazer análise da final para você junto das análises dos jogos da La Liga. Quando estiver mais próximo da final, eu dou esse lembrete novamente. Então antes da gente analisar essas partidas, vamos dar uma olhada na nossa lista dos jogos de ida, onde tínhamos apenas um back ao Atlético de Madrid a 2.06, que recebeu a equipe do Bilbao e não conseguiu vencer. Essa que foi a primeira derrota da equipe do Atlético de Madrid, jogando em casa durante toda a temporada, tinha apenas vencido e empatado os jogos, mas nessa partida contra o Bilbao não conseguiu tirar o zero do placar, perdeu o jogo, com um gol ainda no primeiro tempo de pênalti do Bilbao aos 25 minutos. O Simeone fez bastante substituições, mudou bastante o time, em certos momentos até que conseguiu colocar o Bilbao para trás e dar um certo amasso, mas a equipe do Bilbao conseguiu defender muito bem e segurar esse incrível resultado contra a equipe do Atlético de Madrid. No outro jogo a gente teve o Mallorca recebendo a equipe da Sociedad, que não vinha em uma fase muito boa. Isso ainda se mantém, podemos dizer que talvez essa é uma das piores fases da Real Sociedad na temporada, onde nos últimos 7 jogos tem apenas uma vitória, que foi contra o próprio Mallorca, porém dessa vez já na La Liga. Nessa partida em específico eu comentei com vocês que deveria ser um jogo difícil, onde tivemos inclusive a volta do Cubo, que estava jogando na Copa da Ásia, mas não foi o suficiente. Inclusive essa partida foi bem abaixo, um jogo bem complicado de trabalhar, com poucas oportunidades. Quem viu aí a partida ao vivo deve se lembrar. Então ficou tudo para o jogo da volta. E lembrando sempre que essa aqui é a planilha do Café com Apostas, está na descrição de todos os vídeos. Aqui está a entrada do último vídeo, o back ao Atlético de Madrid já planilhado como head, pois somos transparentes. E também aqui já estão todas as entradas dos vídeos do mês de fevereiro. Então caso você quiser dar uma olhada, sinta-se à vontade, o link está aí na descrição do vídeo. E sem muita enrolação, vamos partir para as análises desses jogos de volta da semifinal da Copa do Rei. Começamos com Real Sociedad e Mallorca, odds do bolsa 1,64 para a Sociedad, 7,8 para a equipe do Mallorca. O mercado dando um favoritismo muito grande para a equipe da Sociedad, que como a gente viu, não vem em uma fase boa no campeonato. Das últimas 7 partidas conseguiu vencer apenas o próprio Mallorca, como vimos anteriormente. Fora isso, perdeu em casa para o Villarreal por 3-1. Na Champions League não conseguiu vencer o PSG, perdeu por 2-0 fora. Jogando em casa, perdeu para o Osasuna. Na própria Copa do Rei empatou em 0-0. Contra o Girona também empatou em 0-0. Contra o Raio, novamente um placar de 0-0. E apesar de ser um jogo de Copa, a gente não pode descartar que essa fase da Sociedad no momento atual não é boa. É uma equipe que vem com muita dificuldade de fazer gols. E eu acredito que esse fator deles estarem disputando 3 competições ao mesmo tempo está prejudicando a equipe, visto que ainda tem o jogo de volta na Champions League contra o PSG, onde na ida já perdeu por 2-0, agora está na semifinal da Copa do Rei, e além disso está brigando por vaga nas competições europeias na La Liga, onde já esteve na 4ª colocação, o que garantiria para a equipe uma vaga para a Champions na próxima temporada, mas por não ser uma das equipes do topo, eu sinceramente imagino que focar em 3 competições foi algo que mais atrapalhou do que ajudou a equipe da Sociedad. A gente tem o mercado dando um favoritismo forte para a equipe da Sociedad, mas o Mallorca não é uma equipe boba, é uma equipe muito chata de se jogar contra, que joga fechado, sabe amarrar o jogo, deve jogar fechada nessa partida, buscando levar o jogo para prorrogação ou até mesmo para os pênaltis. É uma equipe muito chata de bola parada. Caso a Sociedad não entre focado nessa partida e acabe deixando contra-ataques para o Mallorca, eu não me surpreenderia da Sociedad se complicar nesse jogo. A última vitória em casa da Sociedad foi no dia 26 de novembro de 2023, ou seja, desde dezembro eles não conseguem vencer um jogo em casa, e ao meu ver o mercado está pesando demais essa odd da Sociedad. Para esse back se justificar no live, a gente vai ter que ter uma pressão absurda da Sociedad, colocando a Mallorca para trás, os jogadores demonstrando muita vontade, porque se a gente tiver um jogo apenas equilibrado, já devemos ter uma correção de odd nesse favoritismo que ao meu ver está exagerado da Sociedad, e essa partida pode ser muito interessante para a gente trabalhar principalmente um lay ao favorito. Não é uma posição para você entrar e ficar agarrado os 90 minutos. O ideal aqui é buscar janelas
tanto de superioridade do Mallorca, o que apesar de improvável pode acontecer, quanto no momento em que a Sociedade está desligada, igualando o jogo, sem apresentar pressão, onde provavelmente teremos uma boa correção de preço. No pré-live eu vou ficar de fora, mas acredito sim que o valor dessa partida estará em trabalhar contra o favorito. Bilbao e Atlético de Madrid, odds do Bolsa 2,56 por Bilbao, 13,10 para Atlético de Madrid. Como vimos no último jogo entre eles, a equipe do Bilbao conseguiu vencer o Atlético fora por 1-0. E esse confronto ocorreu anteriormente pela La Liga em dezembro, onde o Bilbao recebeu a equipe do Atlético e conseguiu vencer por 2-0, ou seja, nas últimas partidas entre eles o Bilbao vence, mostrando uma equipe que consegue bater de frente, porém tem no resultado agregado um gol de vantagem, o que pode fazer os jogadores entrarem com um certo corpo mole, pois sabem que mesmo tomando gol o jogo ainda estará empatado. E a equipe do Atlético de Madrid, assim como a Sociedad, ainda está disputando a Champions League. Perdeu o jogo de ida para a Inter por 1-0, vai resolver em casa. É um cenário muito parecido com a equipe da Sociedad, que também está disputando as 3 competições, disputa a Champions, disputa a semifinal da Copa do Rei e está brigando por vaga nas competições europeias, onde na La Liga é o 4º colocado. Porém, diferente da Sociedad, a equipe do Atlético de Madrid é uma equipe que está mais acostumada a disputar várias competições ao mesmo tempo, e a gente pode ver, principalmente pela sua colocação na La Liga, que isso não vem atrapalhando tanto a equipe. O Bilbao em casa é uma equipe muito forte, desde o início da temporada tem apenas uma derrota, que foi contra o Real Madrid, depois só encontramos vitórias e empates, ou seja, uma equipe que utiliza muito forte do seu mando de campo, e a equipe do Atlético de Madrid, fora de casa, não consegue se impor e demonstrar aquela superioridade da mesma forma quando joga em casa. Provavelmente teremos um jogo complicado, muito truncado, geralmente essas partidas parelhas a gente tem alternância de superioridade. Em alguns momentos um time é melhor, poucos minutos depois os papéis já se invertem. Então é uma partida onde a gente precisa estar muito focado, pois a qualquer momento aquele padrão de superioridade pode sumir, e se a gente não estiver em alerta, podemos acabar nos complicando. Um back ao Bilbao jogando em casa na odd de 2,56 é um back muito interessante sim, mas não deve ser um back fácil de achar no live. Me parece uma partida, assim como no jogo do Real Sociedad, uma partida interessante para ficar poucos minutos exposto dentro do mercado, mas eu acredito sim nesse favoritismo. Vejo que ele pode se justificar no live, porém por todo esse cenário do Bilbao já ter o placar com gol de vantagem, eu vou optar por ir de lei ao Atlético de Madrid. Então já vou refazer a nossa lista e inaugurar ela com lei no Atlético de Madrid na odd de 13,10. Lembrando que no lei a gente tem um empate ao nosso favor, ou seja, se o resultado da partida for a vitória do Bilbao, o meu lei ao Atlético de Madrid é uma aposta vencedora, e para fazer o lei você precisa ter uma conta em uma exchange, então pondere criar uma no Bolsa de Apostas. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal, um vídeo mais curto, pois temos apenas 2 jogos nessa semifinal. Como eu comentei com vocês, a análise da final provavelmente vai estar junto de um vídeo da La Liga, pois o jogo será no mesmo dia da rodada, mas mais pra frente eu aviso vocês novamente referente a isso. Então foi isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você viu até aqui, gostou, deixe um like, sinta-se à vontade na seção dos comentários, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.